TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta sexta-feira da Paixão, 10 de abril, tem como cenário a Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como Praça da Águia, e ao fundo o Palácio Amarelo, a Câmara Municipal de Petrópolis. Vamos começar esta edição falando sobre a prorrogação das medidas preventivas ao combate ao Covid-19 aqui em Petrópolis, porque ontem o prefeito anunciou a prorrogação dos decretos até o dia 30 de abril. O prefeito Bernardo Rossi anunciou ainda a prorrogação do decreto municipal com as medidas de prevenção e de enfrentamento do coronavírus até o dia 30 de abril. Desta maneira, permanecem suspensas as aulas nas unidades das redes públicas e privadas e todos os eventos e atividades que promovam a aglomeração de pessoas. Programas coletivos, como cinema, parques, teatro e afins, também estão novamente incluídos na determinação. Da mesma forma, o comércio em geral e as academias de ginástica devem permanecer fechados. A chegada e saída de ônibus intermunicipais e interestaduais também permanecem suspensas. Durante a vigência deste novo decreto, fica autorizado o funcionamento de mercados, farmácias, pet shops, açougues, distribuidores de água e de gás, serviços de saúde, lojas de materiais hospitalares, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, além de estabelecimentos destinados à venda de material de construção, ferragem e equipamento de proteção individual, vedada a aglomeração de pessoas no desempenho das atividades. E nesta mesma coletiva, o prefeito Bernardo Rossi falou que, infelizmente, temos mais um caso de óbito aqui na cidade de Perial e pediu mais consciência da população e também que as pessoas fiquem em casa. O prefeito anunciou também a chegada de 500 exames rápidos do lote de 4.000 comprados pela Secretaria Municipal de Saúde e anunciou ainda que já tem pacientes do Covid-19 em Petrópolis sendo tratado com cloroquina. Nós estamos já com 30 pessoas com casos concretos de coronavírus. Então, assim, eu sei que quanto mais funcionam as medidas de isolamento, mais as pessoas acabam achando que não são necessárias essas medidas. Então, o nosso objetivo é diminuir essa curva, o nosso maior objetivo é salvar a vida das pessoas, é cuidar do povo petropolitano. Eu sei que muitas das vezes, por favor, há uma pressão de diversos segmentos, mas nós iremos seguir o decreto do governador que vai até o dia 30 com as medidas restritivas, que é o fechamento do comércio, que continua sendo a antecipação das férias escolares, ou seja, não ter aula no nosso município. Nós vamos continuar com o fechamento das nossas principais entradas e secundárias também, que é a nossa barreira sanitária. Nós vamos continuar com o isolamento também de ônibus de turistas da nossa cidade, fechamento de todos os nossos pontos turísticos. Para quê? Para diminuir essa curva e poder proteger o petropolitano. Tem muita gente que não está acreditando, a gente muitas das vezes vê a cidade, em especial a Paulo Barbosa, com muitos idosos. Então eu queria falar em especial para os nossos idosos entenderem esse momento de ficar em casa, entender esse momento da importância do isolamento de vocês e não só dos idosos. Você vê que nós tivemos um óbito agora de um homem de 59 anos. Estamos vendo também diversos casos no Brasil de pessoas mais jovens contaminadas e tendo grandes problemas devido ao Covid-19, ao coronavírus. Vamos falar agora também de um assunto muito importante como medida preventiva para o combate do Covid-19. Os controles sanitários estabelecidos por determinação do prefeito Bernardo Rossi proibiram a entrada de 306 veículos no município. O número foi contabilizado do dia 23 de março até o dia 8 deste mês.
O motivo do retorno, em alguns casos, foi a presença de passageiro apresentando algum quadro sintomático no interior do veículo. Prontamente, todos foram orientados pelos profissionais da saúde que atuam nas barreiras a retornar para as cidades de origem. Em outras situações, o motorista não comprovou o real motivo para entrar em Petrópolis. No controle sanitário do Quitandinha, retornaram 114 veículos provenientes de outras cidades. No bloqueio do Alto da Serra, 42 carros foram obrigados pelas equipes a voltar. No ponto montado no Bingen, 25 automóveis foram impedidos de entrar no município. No controle sanitário de Bom Sucesso, 114 carros também foram parados. Na barreira do Arranha-Céu e nos pontos onde uma equipe volante realiza a ação, foram 6 e 5 veículos, respectivamente, a voltar para os municípios de origem. Também foi implementada uma nova logística para o controle da entrada de carros provenientes de outros municípios, que contará com equipes se revezando 24 horas em todos os pontos ativos. Nos pórticos do Quitandinha, do Bingen, no Alto da Serra, Trevo de Bom Sucesso e na estrada União e Indústria, os motoristas e passageiros são abordados sobre a origem, destino e motivo da viagem e o estado de saúde. E aqui em Petrópolis, quando falamos em saúde, lembramos logo dos laboratórios BAF. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. Bem, a saúde pública num país é um fator preocupante, principalmente em tempo de pandemia. Aqui em Petrópolis, ontem, os vereadores, os nossos parlamentares, fizeram o dever de casa. Foram fiscalizar um dos hospitais mais importantes aqui da cidade, que é o Cid Carneiro, para saber como está a situação, se o hospital tem condição realmente de enfrentar esse problema. E eu converso agora com o presidente da Câmara, que é o vereador Ingo Ramos, que esteve lá com seus colegas, seus outros vereadores, não é isso, Ingo? Para fazer a fiscalização, que é o certo, é o trabalho de vocês. Sim, Beth, nós fomos ontem um grupo de 8 vereadores, fazendo a fiscalização todos nós juntos, exatamente como você comentou, que é o nosso papel, então a gente precisava dar uma resposta para a população, então fomos todos nós lá fiscalizar o hospital e tirar as nossas dúvidas. Bem, a gente sabe que nesse momento muita gente está em casa, tem gente que está surtando, tem gente que está desesperada, pensando no amanhã, esquecendo de viver o hoje. O hoje, gente, é manter a calma para que a gente possa passar por isso. Então, esse trabalho lá de fiscalização, o que vocês encontraram? Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? Tem como atender a população nesse momento? Então, Beth, como vazou aí todas as mídias sociais, uma carta de 12 médicos, na verdade, onde só 7 assinaram, então isso já causou uma estranheza. Nós tivemos uma reunião com o diretor do hospital, o Felipe Fortuna, ele esclareceu alguns pontos para nós vereadores, e nós fomos nos estoques, tanto de medicamento, fomos na farmácia, fomos no estoque de material de limpeza, no estoque de álcool gel, enfim, todo esse material está no hospital. Então os itens estavam listados na carta, tinha estoque no hospital. Então isso realmente nos preocupou. Aí o Felipe apontou para a gente que foi um problema que aconteceu em novembro, dezembro do ano passado. Ele realmente assumiu que houve essa falha, houve um período sem um material ou outro, mas que foi resolvido, inclusive de seringas de 20, já tinha lá no estoque também. Então ele esclareceu, e essa carta é uma carta interna do hospital, que era para realmente preparar o material para que a gente não tenha mais problemas, e essa carta vazou por algum motivo. Então ele esclareceu, nós fomos fiscalizar nos departamentos e tem todo o material disponível, sim. Então a gente ficou mais tranquilo nesse sentido. Porque vale lembrar, vereador, que a saúde pública no Brasil inteiro é uma saúde debilitada, antes mesmo, nem estou falando de pandemia, em todos os estados e municípios. Petrópolis também tem suas deficiências, tem suas limitações, tem problemas. A gente sabe que no programa, vereador, a gente recebe muitas denúncias. Eu não consegui o exame tal, mas também as pessoas não podem ficar nas redes sociais apavorando, porque muita gente ficou desesperada. Beth, vê se isso é verdade, meu avô está internado, meu tio, meu irmão, e as pessoas foram ficando desesperadas. E
eu agradeço em nome da população que vocês tenham ido lá para acalmar, porque tem o material de EPI, tem o material para ser atendido, não é esse desespero que estavam espalhando aí nas redes sociais. Né? A gente sabe que problema pontual vai ter, Beth, a gente sabe disso. Na limpeza, houve uma troca da empresa responsável pela limpeza, onde os funcionários tiveram treinamento, onde demorou se adaptar, teve algum problema ou outro pontual. Só que, como você comentou, é muito grande, a estrutura é enorme, que vai ter uma coisa ou outra pontual para ser melhorada, isso é natural e a gente espera que minimize esses erros, mas alguma coisa vai passar, vai ter um erro ou outro. O Felipe deixou isso bem claro para a gente, não escondeu nada, foi bem sincero e a gente gostou da postura dele também nesse sentido, mas a gente precisa estar sempre acompanhando, sempre fiscalizando para que não tenhamos problemas maiores. Então a gente está aqui fazendo nosso papel, então fomos 8 vereadores, como falei anteriormente, o vereador da situação, o vereador da oposição. Nesse momento, Beth, somos todos Petrópolis, a gente precisa realmente acalmar a população e passar para a população a verdade. Esse que é o nosso objetivo. A gente sabe também que é ano de eleição, e ano de eleição as pessoas ficam mais quentes, né? Porque vem a discussão do partido A, B e C, só que esse momento não é para isso. Por exemplo, o seu mandato até 31 de dezembro deste ano. Sim. E dos demais colegas também. Isso. Então, até 31 de dezembro, o presidente da Câmara e os outros vereadores estão vereadores, então tem que respeitar e a gente tem que acreditar que vocês vão fiscalizar. Sim. Não é isso? Então, por favor, quem está se aproveitando aí nas redes sociais, espalhando situações desesperadoras, não façam isso, porque é complicado. A saúde pública já tem problema, ninguém está dizendo aqui que é perfeito. Se fosse, estaríamos no céu. Exatamente. Porque os problemas são muitos, todo mundo conhece a saúde pública do país, só que é um momento de tranquilizar. A gente precisa de um pouco de calma para passar por isso. Verdade. E até mais um dado, o SERRAC, que é o órgão responsável pelo Alcides Carneiro, também é responsável pelas UPAs e também é responsável pelos pontos de apoio. Então hoje eles cuidam da UPA do centro com ponto de apoio, UPA de Itaipava com ponto de apoio e a UPA de Caixatinha também. Então todo esse suporte de material parte do Alcides Carneiro, parte do SERRAC. Então nós tivemos essa ideia de olhar também o quantitativo desse material, se atenderia a esses polos todos e está contemplado. A compra para mais 3 meses já está sendo licitado, então está tudo dentro do trâmite normal, Beth. Nós falamos aqui que ontem, no final da tarde, eu não sei se você acompanha a coletiva de imprensa que o prefeito deu, então, sim, ele apresentou os 500 exames rápidos que chegaram de um lote de 4.000, eles compraram 4.000 até o Estado mandar, até o governo federal mandar. E deixou bem claro, o prefeito até ansioso para atender, falou, não, vamos começar a usar amanhã. A secretária de saúde explicou muito bem, falou que entende até a ansiedade do prefeito e da população, mas não é assim, recebeu ontem, coloca em prática hoje, eles precisam treinar alguém. Então esses exames vão começar a ser feitos para quem é sintomático. Eu estou curiosa para saber se eu estou. Não, para quem está com os sintomas, sim, a partir de segunda-feira. Então, contando que hoje é feriado, sábado e domingo, segunda-feira já está funcionando, eu acho que é um prazo curto. Mas durante a coletiva a gente já percebeu nos comentários nas redes sociais, as pessoas falam, não, tem que usar agora. Gente, não é assim, tem que ter responsabilidade. Como vai usar uma coisa que não sabe usar? Usar errado é pior do que não usar. Até, infelizmente, na coletiva de ontem foi anunciado mais um óbito aqui no município, né? E isso, falamos aqui também no anos, então, assim, realmente é muito triste. A gente precisa ter cuidado, como você falou. Tem que ter um cuidado maior, um respeito maior com nossos munícipes. Então, a gente está fazendo a nossa parte, a gente conta com o apoio da imprensa também para divulgar o que for necessário. É uma outra questão também que eu vejo que a população está bem dividida, a questão das barreiras sanitárias, que nós já falamos hoje aqui no programa. É essencial, porque como todas as medidas foram tomadas desde o dia 23 de março até hoje, os números não dispararam. Então as pessoas acham que não tem problema em Petrópolis, que pode voltar ao comércio, que pode tirar a barreira sanitária. E não é bem assim, porque foi provado inicialmente que Londres deixou tudo funcionando e agora eles tiveram que fechar tudo, estão numa situação muito preocupante. Então a gente tem que aprender com a experiência e os erros das outras cidades, né? Sim, a barreira precisa ser melhorada em alguns pontos, a gente já fiscalizou também, viu algumas coisas que precisam ser melhoradas, a gente precisa ajustar, principalmente na madrugada, mas o efetivo também não é tão grande assim, a gente precisa melhorar esse efetivo, melhorar a fiscalização sanitária, eu entendo isso também, a gente está cobrando o executivo dessa forma. E o outro dado importante que você mencionou, em relação ao comércio, até ontem eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito no sentido de a gente já pensar numa forma de voltar ao comércio, porque a gente vai
daqui a pouco vai retornar, a gente precisa retornar, a economia precisa girar novamente. Senão... Mas você acha que seria, essa volta gradativa seria a partir de quando? Então, ele já decretou ontem que estendeu até o dia 30 de abril. Então, assim, mês de maio, ele já tem que pensar numa forma de retornar. Limitando horário, limitando número de lojas. Dia 1º é feriado, voltar de repente, dia 2, aos poucos. E precisa criar uma regra para retornar, não retornar todo mundo normal também. Eu não acredito que será feita dessa forma. Então a gente precisa já pensar nessa estratégia do retorno do comércio, no retorno das academias, enfim, no retorno desses estabelecimentos que estão fechados hoje. E os vereadores, assim, você como representante, presidente da Câmara, vocês estão vendo isso tudo como? Vocês estão preparando alguma coisa para ter uma iniciativa própria da Câmara ou ajudar a Prefeitura? Como está sendo feito esse trabalho? Então, a gente tem feito nossas sessões de forma remota, né? Normalmente as sessões estão acontecendo terças, quartas e quintas, e com isso a gente está propondo várias ideias, várias indicações, até projetos de lei mesmo, para atender a população e ajudar o Executivo nessa pandemia. Como eu falei, a gente está todo mundo unido para fazer o melhor para Petrópolis. Então a gente não parou o nosso trabalho para que a gente possa dar suporte ao Executivo também, para aprovar os projetos e aprovar as indicações. Então tem várias ações acontecendo de diversos vereadores, então a gente precisa colocar isso em andamento e é o que está acontecendo. Vereador, muito obrigada, foi muito esclarecedor tudo, foi muito esclarecedor a sua entrevista aqui, porque, gente, é isso, não adianta pensar em eleição agora, não adianta pensar, eu vou aproveitar um momento difícil, que eu vou falar mal do prefeito, que eu vou falar mal do vereador tal, não é um momento disso, é um momento de união, independente da sua opção, ou do seu partido, ou de quem você gosta ou não gosta, porque a partir do momento que, se o Poder Executivo não tem uma tranquilidade para agir, o Poder Legislativo, ou por algum motivo deixa de fazer o seu trabalho, ou faz de maneira errada, todos nós seremos prejudicados. Então é um momento de calma, de equilíbrio, para a gente passar por essa situação tão difícil. Bem, vamos conferir agora uma clínica especializada para os homens. É a clínica Dr. Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Formen, médico para homens. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Vamos falar agora do impacto do Covid-19 na economia mundial. Com a pandemia, já sabemos que a economia terá uma retração em todo o mundo. No Brasil, o PIB já está comprometido, isso é fato. O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais exporta e representa 12,3% das exportações totais brasileiras. O estado do Rio de Janeiro exporta seus produtos principalmente para países como China, 47%, Estados Unidos, 22% e Holanda, 6%. A Confederação Nacional das Indústrias estima que a pandemia deve impactar as exportações em pelo menos 18 bilhões e 600 milhões de reais. Para falar sobre este assunto e ajudar com dicas na área, o analista político e economista brasileiro Carlo Barbieri, que é presidente do Oxford Group, lá nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, nos enviou um vídeo muito elucidativo sobre o assunto. Nós vamos conferir agora. No que diz respeito ao comércio exterior, o Rio de Janeiro é um estado privilegiado, porque se a maioria da sua exportação, quase 70%, vai para países como a China e os Estados Unidos, que são os países que menos sofrerão com esta crise, mesmo que haja uma perda da ordem de 700 bilhões de euros no comércio internacional, esses dois países estarão fora da curva. Particularmente os Estados Unidos têm previsto uma volta ao crescimento econômico muito a curto prazo. Nós aqui temos visto que o apoio que o governo deu às suas empresas, garantindo a elas que podem manter 100% da sua folha, 100% das suas despesas pagas pelo governo e que ao final de 2 meses, se essas despesas efetivamente forem usadas para a empresa, o governo vai transferir essa conta de empréstimo para uma conta de doação. Ou seja, ele está estimulando a que as empresas mantenham o seu quadro funcional e as suas atividades.
Nós mesmos temos visto aqui na nossa empresa a quantidade de empresários que já estão recebendo $10 mil de antecipação para este empréstimo que será dado pelo governo, e a segurança de que, se eles tiverem menos que 500 empregados, o resto do dinheiro que eles gastarem será aplicado para as empresas apenas a título de grant. Eles receberão esse valor de graça. Se o Estado do Rio de Janeiro mantiver no seu quadro exportador a China e particularmente os Estados Unidos, e nos Estados Unidos procurar atender a essa demanda enorme reprimida que haverá ao final da crise, particularmente porque se a guerra com a China comercial foi forte, ela será muito mais forte ainda, os Estados Unidos tendo constatado que a China foi negligente, pelo menos, no combate ao vírus, e sustentou-se, não mandando para o Ocidente, para os Estados Unidos em particular, todas as máscaras e outros equipamentos necessários ao combate ao vírus. Isso deverá representar uma crise econômica maior entre os dois países, e o Brasil seguramente poderá ser o maior beneficiário se ele puder atender a demanda americana nos produtos que os americanos querem. Se vocês tiverem realmente a pretensão de usar no Rio de Janeiro a possibilidade de manter o seu quadro exportador, os Estados Unidos será um mercado que responderá diretamente a essa demanda. Muito obrigada ao economista Carlo Barbieri, que lá dos Estados Unidos nos encaminhou esse vídeo e com certeza foi muito elucidativo. Muito obrigada mesmo. Vamos continuar falando de economia, mas agora no outro setor. O governo extinguiu o fundo PIS/PASEP e autorizou o saque temporário de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A medida provisória número 946 foi publicada no Diário Oficial da União em edição extraordinária na noite da última terça-feira, dia 7. Ao extinguir o Fundo dos Programas de Integração Social, PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, o governo transferiu seu patrimônio para o FGTS. A extinção será a partir do dia 31 de maio deste ano. No último dia 3, o governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019-2020. Inicialmente, esse prazo era 30 de junho e passou a ser 29 de maio deste ano. As contas vinculadas individuais dos participantes do fundo PIS/PASEP mantidas pelo FGTS, após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS. As contas poderão ser livremente movimentadas a qualquer tempo. A medida provisória diz ainda que fica disponível aos titulares de conta vinculada do FGTS a partir de 15 de junho deste ano e até 31 de dezembro também, aqui de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045, como falamos antes, que é um salário mínimo por trabalhador. Segundo a medida provisória, esse saque foi autorizado em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, que é o Covid-19. Agora a gente dá uma pausa rapidinho para conferir o Hospital Umvet Patas e Pelos. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! E sexta-feira aqui no programa original é dia do quadro Original Esportes com ele, Eduardo Antunes. Olá pessoal, mais um Original Esportes. Hoje nós estamos recebendo o Evandro de Souza, mestre fumacinha da capoeira. Nós vamos passar aí um vídeo sobre a história dele. Em seguida nós vamos para o giro de notícias
e as dicas de esporte do dia de hoje. Ícaro Miguel, de 24 anos, é o mais novo líder do ranking mundial da Federação Internacional de Taekwondo da categoria 87 quilos. Uma das principais promessas do país na modalidade, Ícaro Miguel já está garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio e vem com um histórico recente recheado de conquistas importantes. Foi vice-campeão mundial e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Peru e o bronze no Grand Prix de Sofia, um dos mais importantes do mundo. Ícaro alcançou a ponta ultrapassando o russo Larin. Na categoria olímpica brasileira até 80 quilos, ele ocupa a 4ª posição. Além de Ícaro Miguel, os atletas Edivaldo Pontes, o Netinho, e Milena Titonelli também vão representar o Brasil na modalidade. O superintendente de Esportes e Lazer de Petrópolis, Leandro Klorenberg, o Berg, fez questão de garantir a manutenção de 2 eventos ainda programados para este ano em Petrópolis: a Corrida do Trabalhador e os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, os JEUPs. A primeira, que estava prevista para o dia 1º de maio, terá nova data, assim como o principal evento estudantil, que certamente ficará para o 2º semestre, mesmo com embolação do calendário educacional. Antes de recomeçar qualquer treino para quem tem o objetivo de sair do sedentarismo, recomenda-se a pessoa se programar e estabelecer um horário do dia a dia para essa atividade nova, para que ela não tenha de tomar a decisão ao longo do dia de quando fazer o exercício. Da mesma forma que o aluno tem uma hora para trabalhar, vai ter uma hora certa para se exercitar. Outro ponto que é importante em atividade física doméstica é se você tiver que bloquear uma hora inteira do seu dia. Isso sempre fica para depois. Estabeleça uma hora correta do seu dia. Seja organizado. Treinos curtos e intensos que conseguem modificar o metabolismo do organismo e fazer com que queimem gorduras no período de repouso. Nesse período de quarentena, Original Esportes fez uma seleção de jogos para quem busca opções para passar o tempo em casa com as crianças. Foram escolhidos 7 títulos que estão sendo mostrados, com atividades e brincadeiras voltadas para os pequenos, que os pais podem acompanhar e se divertir junto com seus filhos. Todos os games da lista são indicados para crianças e oferecem tarefas que estimulam a criatividade e o aprendizado. Há diversas atividades educacionais, como Tudo Matemática, um jogo de matemática com exercícios para crianças de diferentes faixas etárias, e também desenhos para colorir nos games de colorir, almanacs de atividades, Disney Junior Play. Você também encontra jogos criativos como o popular Roblox e o meu malvado favorito. Quando visto meu uniforme, sei que vou ter um dia super legal, pois a minha escola é cheia de pessoas inteligentes e muito carinhosas. Ao chegar, o tio Luiz e a tia Cidéia sempre estão lá para nos recepcionar. Eles são os primeiros sorrisos do dia. Ao passar pelos pequenos, ali vejo muita alegria, todo dia de forma diferente. Good morning, goodbye, hello. Tenho certeza que estão na aula de inglês, que aqui acontece todos os dias. Aqui podemos passar o nosso tempo livre, brincando nas quadras, visitando a horta orgânica e o jardim sensorial, ou cuidando dos peixes do nosso projeto Aquaponia. O tempo na minha escola passa muito rápido, pois temos sempre muitas atividades e projetos interessantes para desenvolver. Eu me sinto muito feliz por estar aprendendo cada vez mais e de uma forma tão prazerosa. Gostou? Vem conhecer a minha escola! Olá pessoal, hoje a dica de esporte nós vamos falar sobre uma coisa importante que é a torcida. Muitas das pessoas acreditam que não tem importância, que não é necessário, mas é extremamente necessário você colocar seu filho num esporte, ele começa a ir para o campeonato, ele começa a participar com outras pessoas. Algumas torcidas as pessoas organizam e não organizam, elas não resistem às pessoas que pertencem à torcida. Então é importante para os dirigentes de clube, para os presidentes,
para os secretários de esporte registrarem todo mundo que pertence à torcida, porque a torcida está levando o nome do seu clube. Isso é muito importante. O que acontece? Eu já estive em clube, em campeonato, que levei meus filhos, as pessoas atravessando a rua quebrando os carros. Eu já estive com amigos em ginásios que roubaram a cadeira. O cara sentado roubou a cadeira do meu amigo para jogar em cima dos outros. Então o que você tem que fazer? Leva seus filhos para um ambiente. O ideal é que todo mundo gosta, mas o ideal é não ir para jogos importantes. Você procurar levar seus filhos em jogos que não são tão importantes, onde a torcida é mais tranquila e não vai acontecer aquele tipo de cobrança de uma torcida, aquela amarra de uma torcida com a outra. Tá bom? Então, pessoal, fica a dica aí. Procure levar seu filho, incentivar seu filho no esporte. Mas é essencial saber se esse clube que você está levando seu filho, esse esporte que você está levando seu filho, se ele é recomendado. Se ele é recomendado, se é um clube que se preocupa com isso, tem todo mundo registrado. Se não tem, não adianta. Tá? Existem vários casos de crianças que começaram a praticar um esporte, que iam com o pai a campeonatos, quando chegavam no campeonato ficavam com medo daquele esporte e pediam para o pai sair. Até o pai descobrir que o motivo do medo do filho era exatamente o que ele estava vendo na torcida, levou muito tempo. O garoto já tinha trocado. A mesma coisa na formação do adolescente. A época da adolescência da criança é uma época crítica, onde a criança é induzida a uma série de coisas. E a indução de estar praticando um esporte cuja torcida, eu estou focando em torcida, porque a torcida é o exemplo. É onde você vai estar levando seu filho e você vai captar aquele exemplo. Entendeu? Então vamos ficar nisso aí, pessoal. Prestem atenção. Toda torcida ela tem que ser organizada. Ela é o exemplo de todos os times. Ela é o exemplo de todos os clubes. Você, dirigente de clube, você é responsável pela sua torcida, porque está usando o escudo do seu clube. Tá bom, pessoal? Fica a lembrança aí. Um abração para vocês. Curso Hamlet, inglês e espanhol para todas as idades. Há 39 anos em Petrópolis, liderando o ensino de inglês. Convênios com escolas e empresas. Agora em novo endereço, com instalações mais modernas e ainda mais conforto para você. Rua 16 de Março, 347A. Telefones 2242-0966 ou 2243-4753. Dr. Henrique Rietra Dyer. Atendimento a vários convênios com hora marcada. Aqui, a consulta é realmente com hora marcada. Rua 16 de Março, 415, Sala 203, Edifício Fênix. Centro. Telefone 2235-3978. Atendimento de segunda a sexta, de 8 às 20 horas. Aqui o seu atendimento é com hora marcada? Com certeza. A história da capoeira é junto com a história do negro, né? Aqui no Brasil, da escravidão, né? Luta de resistência, né? Pra mim é muito importante por causa disso, né? Eu que sou negro, tenho bisavós que foram escravos, né? Para quando assim crescer. A única coisa que eles deixavam os negros fazer era dançar no final do dia ali. Os senhores da fazenda chegavam, olhavam e falavam, o que eles estão fazendo? Eles estão dançando, né? E aí, por acaso, um esbarrou no outro, até de repente aconteceu alguma briga, alguma coisa, um passou o pé no outro, encostou, e daí surgiu a luta, né? Então eles camuflaram, né, a luta no meio da dança, foi aí que surgiu a capoeira, né? Descansar em sua sombra e água de coco beber. Logo eu imagino isso, de sofrimento, de ver um colega sofrendo, de ver um colega apanhando, de ver um colega trabalhando demais e tal, né? Porque era só isso que o negro, que era pra ele fazer, né? Pra produzir. Eu logo lembro da resistência, né? Que a gente transporta pra hoje em dia, né? Nessa luta, na desigualdade social, né? A gente transporta isso pra hoje, né? Nessa batalha que o negro vive hoje ainda, né?
Quando ele nasceu, quer dizer, foi um pouco assim complicado. Aí eu tive que aprender as coisas, lidar, né, como que se lida com uma criança especial. E fui aprendendo sozinha, né? A gente aprende, tem que aprender. Teve paralisia cerebral quando nasceu. Aqui eu vou construir o quarto para ele, pro meu filho, né? Aí eu fiz a laje agora, aí tô fazendo aos poucos, né? Que, né? O dinheiro, sabe como é que é, né? Tem que ir fazendo aos pouquinhos. Mas aqui, se Deus quiser, no futuro vai ser o quarto dele. Vamos lá pra aula? Protegendo o rosto, você tem que proteger seu rosto. Imagina. Depois que eu comecei a trabalhar com eles, a minha vida mudou. A minha maneira de pensar mudou. Né? Porque a gente acha que tem problema, que a gente acha que tem dificuldade. Aí quando encara essa realidade, a gente vê que não tem problema nenhum, né? E começa a tratar melhor os outros de fora também, quando você começa a lidar com eles. Né? Então é um barato trabalhar com eles. Ajeita as pernas, vai botar a perna pra frente, vamos embora. Isso, a outra também. Volta pra cadeira. Uma, duas, vai, minha lua. Aqui a capoeira é um instrumento para ajudar o dia a dia deles, né? Volta pro jogo. Respira. A capoeira ajuda eles nisso, até para pegar um ônibus, para subir no ônibus, né? Conforme você trabalha a movimentação dos braços, de mexer o braço, né? Então isso tudo ajuda eles no dia a dia deles. Hoje a minha preocupação maior com criança é que ela saia com alguma coisa, mesmo que ela fique aqui só 6 meses. Mas ela aprendeu a respeitar o colega, ela aprendeu que ela não pode falar palavrão, ela aprendeu que ela tem que estudar, ela aprendeu que droga é ruim. Na comunidade tudo chega, né? Essas coisas ruins chegam muito rápido, né? Então a gente tem que tomar o cuidado que é pra, né? E ajudar eles a não entrar nisso. Não é sair, é não entrar. É tu que é moleque. Moleque é tu. Chamou de moleque. Moleque é tu. Isso, cara, mas que bacana. Isso. Leva o pé agora, bota o pezinho no chão. Isso. A capoeira tem esse poder que ela vai se adaptando para os adultos, para as crianças. Aqui a gente ajuda também na parte da coordenação motora, lateralidade, noção de espaço. Aí às vezes tem uma criança que tem uma dificuldade do tamanho deles, já está aprendendo a falar, então a parte da musicalidade já ajuda, né? Então isso tudo já ajuda eles. Vamos fazer o equilíbrio. Abre os braços, vai. Opa! Mais uma! Aí, tá bom. Procura o número 1. Procura, meu amor. Isso! Opa! Isso! A minha vida é só para ele, cuidar dele. Deus, quando ele nasceu, eu resolvi assim, cuidar só dele. Porque eu não posso botar meu filho na mão de qualquer um. O mundo tá, né, violento, a gente bota, sei lá, pode fazer maldade. Eu prefiro eu mesmo cuidar dele. Levava ele no médico, não vai passar de 15 anos. Eu falava, vai, porque meu filho, quem sabe é Deus. Vocês não são Deus para falar. Meu filho tá aí, 18 anos já. Uma das coisas que foi muito difícil, assim, quando ele era pequeno, aí, pô, ele tinha um andadorzinho que ele andava aqui no terreno, as outras crianças tudo correndo pra lá, correndo pra cá, e tu via no olhar dele que o sonho dele era estar ali correndo também. Aí a pessoa fica até meio... Tu tem que ser forte, tu não pode passar pra ele que tu é fraco. Tudo que os outros faz, a gente faz ele fazer também. Fala, não, se os outros podem, tu pode também. Assim que a gente faz ele ser uma pessoa forte. Pra ele, uma das melhores coisas que tá acontecendo pra ele foi ele agora na capoeira. Lá ele fica mais livre, sabe como é? Lá ele tem até mais segurança lá, porque ele tem livre, tem aquele espaço ali, né, para ele se mexer para um lado, para o outro, para ele fazer as coisas dele. Aqui em casa já é mais complicado, né? Os outros falam, mora aqui, o lugar não é ruim,
Já subi muito, já desci, tem a escada também, já subi, já desci muito, não reclamo. Capoeira está acostumada a vencer barreiras, né? E obstáculo, o próprio treinamento da capoeira é isso, né? Pô, você vence um obstáculo hoje, pô, eu não consigo fazer isso, e amanhã eu consigo, né? E a capoeira tem esse poder de se adaptar ao capoeirista, a todas as situações. Às vezes na capoeira o errado é certo, às vezes o movimento que você faz errado dá certo. Aqui, alguns sentem, né? O som vai pelo chão ou pela batida, eles observam aqui, aí sabe se é devagar ou se é depressa. Sinal de capoeira. Aí você imagina, negro, de família humilde, pobre, trabalhando com especial. Aí que a capoeira vem e vence as barreiras, né? A gente vai quebrando o obstáculo, parede, vai quebrando e vai. E a gente mostra que dá resultado, né? O Diogo foi muito bom pro meu trabalho lá naquela escola porque ele é incentivador de todos os outros. Estou trazendo ele aqui para mostrar que ele, com a deficiência dele, ele consegue fazer. Então ele acaba sendo um exemplo para os daqui também, entendeu? E também é o seguinte, ele tem a consciência boa. Então seria um outro motivo para ele ter, né? Ser mais para baixo, não é isso? Não. Ele é super para cima, super alegre, super... né? O nosso trabalho não é tipo criar capoeiristas. A gente cria, desde pequenininho, a gente cria ser humano, entendeu? Pra se tornar gente do bem, né? Na escola, por exemplo. Tem aquele coleguinha que senta no finalzinho da turma, que ele nunca, né? Ele não vê, ele não conversa com aquele lá da frente. E na roda de capoeira, a gente faz com que ele tenha uma convivência com todo mundo. Vocês estão vendo, não existe deficiência. A deficiência está, né, na cabeça da gente, mas todos podem participar. Hoje eu trouxe um aluno que eu costumo botar ele como exemplo para todos os outros. Eu vou chamar para ele para o meio da roda lá, é o Diogo.
Hoje a gente, como prêmio, para ele, pelo desempenho dele, a gente vai dar um andador para ele, que ele tem um andador só na escola. E a gente trouxe para dar de presente a ele, que ele merece, não merece? Agora tem férias, né? Agora tem férias, né? Aí depois a gente... Mas eu vou falando contigo pelo Facebook, tá bom? EDAPA, Escola de Aviação Civil. Há 32 anos formando mecânicos de aeronaves e comissários de voo em Petrópolis. Parceria de 14 anos com a empresa GE Selma. Parceria de sucesso que já formou vários alunos. Com centro de treinamento e oficina completa. Venha para a EDAPA. Rua 16 de Março, 155, Sala 202, no centro de Petrópolis. Do Jojita Kyoei. Judô para todas as idades. Professores e mestres com altíssima experiência. Totalmente grátis da faixa branca à faixa preta. Sem cobranças de matrícula, mensalidades, diplomas e exames de faixas. Concurso de formação de faixas pretas e graduações superiores. São mais de 50 faixas pretas já formados em Petrópolis. Pessoal, até a próxima semana, uma satisfação, obrigado pela audiência de sempre e não se esqueçam, vamos nos manter em casa, né? A luta que nós temos contra o coronavírus é nós nos mantermos em casa. Muito obrigada, Eduardo. E sexta-feira tem mais esportes aqui no Original. E vamos agora para o nosso resumão do Covid-19 aqui no Brasil. O número de mortes decorrentes do novo coronavírus, o Covid-19, totalizou 941, segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde no fim desta quinta-feira. O resultado marca um aumento de 17% em relação à quarta-feira, quando foram registrados 800 óbitos. São Paulo concentra o maior número, com mais da metade do número de mortes, 495. O estado é seguido por Rio de Janeiro, 122, Pernambuco, 56, Ceará, 55 e Amazonas, 40. Já o total de casos confirmados subiu para 17.857. O número representa um crescimento de 12% em relação à última quarta-feira. O número de casos novos em um dia foi de 2.210, que é um novo recorde. O Brasil levou 17 dias para sair de 1 a 100 casos e 14 dias para ter mais 10 mil confirmados. Em Petrópolis, 33 casos da doença e 2 óbitos já foram confirmados. No momento, existem 67 casos em análise e 27 pacientes internados com os sintomas da doença. Vale lembrar que esse número de mortes, 941, é em todo o país e tem crescido, infelizmente, a cada dia. O boletim das secretarias estaduais e municipais sempre chegam para a imprensa no final da tarde. Então, este último número é final da tarde de ontem, quinta-feira. Segunda-feira, quando nós voltarmos, com certeza os números serão outros. Explicando direitinho porque sábado e domingo não tem programa original. Então, só na segunda-feira que nós iremos atualizar estes números, mas vocês podem acompanhando pelo Facebook, Pede Oliveira, que é o meu, do programa original, também pelo Facebook da TV Cidade Petrópolis e também Instagram, Pede Oliveira Oficial, e o Instagram da TV Cidade Petrópolis. A gente vai atualizando tudo o que acontece em Petrópolis, no estado, no Brasil e no mundo, pelas redes sociais. E o programa original desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho, e a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá.
Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.